Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A história começa com Kaylin Larsen, uma mulher cujo maior desejo na vida sempre foi se tornar mãe. Depois de várias tentativas frustradas e da luta emocional típica que muitas pessoas enfrentam ao tentar engravidar, ela e seu marido Drew finalmente conseguem realizar esse sonho. Eles têm gêmeos lindos, frutos de um tratamento de fertilização in vitro, FIV. Pensando em tudo como um final feliz, a vida de Kaylin deveria estar nas nuvens, mas poucos minutos de filme já nos lembram que a felicidade perfeita raramente dura tanto quanto queremos. Logo no início, Kaylin sofre um acidente na bicicleta, algo inesperado e abrupto, e fica com uma concussão séria que a deixa fragilizada. Ela é liberada do hospital, mas ainda fraca, confusa e precisando de cuidados em casa. Nenhuma surpresa ainda, certo? É aí que entra a personagem que dá nome ao filme, Vanessa, uma enfermeira gentil, cuidadosa, aparentemente empática e prestativa. Vanessa é introduzida como aquela pessoa que chega como um anjo liberal na vida de Kaylin. Ela está ali para ajudar, apoiar, facilitar a recuperação. Mas, como muitas histórias de suspense que começam com um sorriso amigável, nada é o que parece. A trama vai se desenrolando de forma bastante sutil. Vanessa não é apenas uma enfermeira cuidadosa. Ela está lentamente se tornando parte da família. Primeiro, ela ajuda Kaylin a cuidar dos gêmeos quando Kaylin está exausta. Depois, pega firme nos horários de medicação, nos conselhos diários, nas sugestões para o marido quando Kaylin não está por perto. E cada pequeno gesto de ajuda, que parecia inocente, começa a parecer um pouco demais. Vanessa, de fato, tem um motivo oculto para estar ali. Ela não está simplesmente cuidando de Kaylin por gentileza. Não, ela é, na verdade, a doadora de óvulos anônima, cujos óvulos foram usados para gerar os gêmeos. Ou seja, biologicamente, ela é a mãe das crianças. E isso não é apenas um detalhe curioso, é a chave de todo o conflito. Quando Vanessa descobre que não pode ter filhos biológicos próprios, algo que ela já sofrera antes da doação, esse conhecimento se transforma numa obsessão doentia que cresce com o tempo. Voraz por aquilo que ela sente que é de delas por direito, ela começa lenta e subitamente a entrar na vida da família Larsen. Ela não quer só ajudar, ela quer recuperar aquilo que sente ser seu, os filhos que nasceram de seus óvulos. A gente conhece Kaylin como alguém que já passou por muita frustração silenciosa. Não é dito com um melodrama exagerado, não tem trilha triste tocando o tempo todo, mas você sente. Está no jeito que ela fala, no cuidado excessivo com os bebês, no olhar de quem já perdeu esperança algumas vezes antes. Ser mãe sempre foi o sonho dela. Não seria legal ter filhos. Não, é aquele sonho de verdade, quase um projeto de vida, algo que ela imaginava desde pequena. Só que o caminho até ali não foi simples. Tentativas falhas, exames, consultas, aquele ciclo cansativo de criar expectativa e depois lidar com decepção. Quem já viu histórias sobre fertilização in vitro sabe o quanto isso desgasta, física, emocional e financeiramente. Não é só um tratamento médico, é um teste psicológico. Cada tentativa carrega um "e se agora der certo?" e cada falha machuca 2 vezes mais. Então, quando finalmente dá certo, quando os gêmeos nascem saudáveis, parece que o universo decidiu pedir desculpa. A casa é clara, iluminada, cheia de tons suaves. Tudo passa aquela sensação de paz doméstica, o tipo de lar que você olha e pensa, ok, essa família merece descanso agora. Kaylin está naquela fase clássica de mãe recente, exausta, descabelada, mas absurdamente feliz. Ela segura os bebês como se o mundo pudesse acabar a qualquer momento. É um amor quase desesperado, protetor demais, intenso demais. E isso é importante. Não existe plano B. Não existe "se perder, eu supero". Perder aqueles bebês seria como perder a própria identidade. O marido, Drew, complementa essa energia. Ele é mais calmo, mais racional, mas igualmente encantado com a nova vida. Dá para sentir que eles são aquele casal que lutou muito para chegar ali. Não é só romance de cinema,
existe parceria, existe história. E por alguns minutos, parece que a gente está vendo um drama familiar tranquilo, quase aconchegante. Kaylin sai para andar de bicicleta. Só isso. Um momento simples, quase terapêutico. Um respiro da rotina de fraldas, mamadeiras e noite sem dormir. Ela quer sentir o vento no rosto, quer lembrar de quem era antes de virar só mãe. E é aí que acontece. O acidente. Rápido, seco, sem glamour. Ela cai feio. Uma queda errada, uma batida de cabeça, aquele segundo de desorientação. Quando ela acorda no hospital, tudo já parece meio fora do lugar. Luzes fortes demais, sons altos demais, a cabeça pesada. Diagnóstico: concussão séria. Ela não está em estado crítico, mas também não está bem. Está fraca, confusa, tonta. Qualquer esforço vira um desafio. O corpo simplesmente não responde. E aí, bate o primeiro medo. Porque ser mãe de gêmeos já é difícil com energia total. Imagina mal conseguindo ficar de pé. De repente, aquela mulher independente que lutou tanto para conquistar a maternidade, agora precisa de ajuda para tudo. Para levantar, para andar, para cuidar dos próprios filhos. E se tem uma coisa que machuca profundamente alguém que sempre sonhou em ser mãe, é não conseguir cuidar dos próprios bebês. Você sente a frustração dela crescendo. Ela tenta pegar um dos gêmeos no colo, treme. Tenta amamentar, fica tonta. Tenta ajudar em algo simples, alguém fala, deixa que eu faço. Cada deixa que eu faço é como um pequeno corte no orgulho. Mas é exatamente essa fragilidade que abre a porta para o perigo. Porque quando você está vulnerável, quando está cansado, quando depende dos outros, você baixa a guarda. E é nesse momento que a história prepara a entrada da pessoa que vai virar tudo de cabeça para baixo. Ainda não existe ameaça clara, ainda não existe medo, só uma sensação estranha, como se a felicidade perfeita tivesse boa demais para ser verdade. Aproveita essa paz, porque ela não vai durar. O problema é que o mundo não pausa só porque você está mal, muito menos 2 bebês recém-nascidos. Os gêmeos continuam chorando de madrugada, pedindo colo, mamadeira, troca de fralda, atenção o tempo todo. Drew tenta dar conta, claro, ele se esforça, mas ele também trabalha, também está exausto, também não é feito de ferro. A casa, que antes parecia um comercial de margarina, começa a ficar bagunçada, barulhenta, caótica. E é nesse cenário que surge a solução perfeita. A médica recomenda uma enfermeira domiciliar. Só até você se recuperar, dizem. Vai facilitar muito sua vida. E, honestamente, parece lógico. Kaylin não quer, no começo. Dá para sentir o incômodo. Não é orgulho bobo, é medo mesmo. Medo de alguém assumir o lugar dela, medo de falhar como mãe, mas ela está tão fraca que não tem escolha. Então, a campainha toca. E entra Vanessa. De primeira, ela é o tipo de pessoa impossível de desconfiar. Sorriso gentil, voz calma, postura profissional. Aquela energia de pode confiar em mim. Ela fala baixo, anda devagar, tem um jeito quase maternal com os bebês. Pega um no colo com tanta naturalidade que parece que nasceu para isso. Troca fralda em segundos, prepara a mamadeira sem fazer bagunça. Organiza horários, remédios, rotina. Em poucas horas, a casa que estava um caos começa a funcionar como um relógio. E Kaylin sente algo estranho. Alívio. Um alívio enorme. Pela primeira vez desde o acidente, ela consegue deitar e descansar sem ouvir choro o tempo todo. Consegue fechar os olhos sem culpa, consegue respirar. Vanessa vira quase um anjo da guarda. Deixa que eu pego ele para você. Você precisa dormir. Eu cuido disso. E no começo é exatamente o que Kaylin precisa ouvir. O filme faz questão de mostrar esses pequenos gestos, Vanessa ajeitando o cobertor, limpando a cozinha, embalando os bebês com uma paciência absurda. Ela não parece uma estranha, parece parte da família. Só que aí entra aquele detalhe que muda tudo, porque tem uma diferença enorme entre ajudar e se infiltrar. E Vanessa começa a cruzar essa linha bem devagar, tão devagar que quase ninguém percebe. Primeiro ela começa a tomar decisões sem perguntar. Eu dei a mamadeira mais cedo, achei melhor. Troquei o horário do remédio. Eles dormem melhor comigo. Pequenas coisas, nada grave, mas é como se ela estivesse assumindo a rotina.
Kaylin tenta argumentar às vezes, mas se sente insegura. Afinal, Vanessa é a profissional. Ela não quer parecer ingrata, nem paranoica. Então ela engole o incômodo. Só que o incômodo cresce. Tem momentos estranhos. Vanessa segura os bebês por tempo demais, fica olhando para eles em silêncio, quase emocionada. Às vezes fala coisas como: "Eles são perfeitos, parecem até meus." A frase sai como piada, mas fica ecoando. E tem outra coisa. Ela se aproxima muito de Drew. Nada abertamente errado, nada flerte explícito, mas aquela intimidade sutil. Conversa demais, ri demais, decide coisas com ele sem envolver Kaylin. Tipo quando dois adultos falam sobre a casa como se ela não tivesse ali. Kaylin começa a se sentir excluída, na própria casa, nos próprios filhos. É um sentimento horrível. Ela tá ali, mas não tá. Vanessa é quem alimenta, Vanessa é quem acalma, Vanessa é quem resolve. Aos poucos, Kaylin vira quase uma visitante na própria maternidade. E isso mexe com a cabeça dela. A história começa com Kaylin Larsen, uma mulher cujo maior desejo na vida sempre foi se tornar mãe. Depois de várias tentativas frustradas e da luta emocional típica que muitas pessoas enfrentam ao tentar engravidar, ela e seu marido Drew finalmente conseguem realizar esse sonho. Eles têm gêmeos lindos, frutos de um tratamento de fertilização in vitro, FIV. Pensando em tudo como um final feliz, a vida de Kaylin deveria estar nas nuvens, mas poucos minutos de filme já nos lembram que a felicidade perfeita raramente dura tanto quanto queremos. Logo no início, Kaylin sofre um acidente na bicicleta, algo inesperado e abrupto, e fica com uma concussão séria que a deixa fragilizada. Ela é liberada do hospital, mas ainda fraca, confusa e precisando de cuidados em casa. Nenhuma surpresa ainda, certo? É aí que entra a personagem que dá nome ao filme, Vanessa, uma enfermeira gentil, cuidadosa, aparentemente empática e prestativa. Vanessa é introduzida como aquela pessoa que chega como um anjo liberal na vida de Kaylin. Ela está ali para ajudar, apoiar, facilitar a recuperação. Mas, como muitas histórias de suspense que começam com um sorriso amigável, nada é o que parece. A trama vai se desenrolando de forma bastante sutil. Vanessa não é apenas uma enfermeira cuidadosa. Ela está lentamente se tornando parte da família. Primeiro, ela ajuda Kaylin a cuidar dos gêmeos quando Kaylin está exausta. Depois, pega firme nos horários de medicação, nos conselhos diários, nas sugestões para o marido quando Kaylin não está por perto. E cada pequeno gesto de ajuda, que parecia inocente, começa a parecer um pouco demais. Vanessa, de fato, tem um motivo oculto para estar ali. Ela não está simplesmente cuidando de Kaylin por gentileza. Não, ela é, na verdade, a doadora de óvulos anônima, cujos óvulos foram usados para gerar os gêmeos. Ou seja, biologicamente, ela é a mãe das crianças. E isso não é apenas um detalhe curioso, é a chave de todo o conflito. Quando Vanessa descobre que não pode ter filhos biológicos próprios, algo que ela já sofrera antes da doação, esse conhecimento se transforma numa obsessão doentia que cresce com o tempo. Voraz por aquilo que ela sente que é de delas por direito, ela começa lenta e subitamente a entrar na vida da família Larsen. Ela não quer só ajudar, ela quer recuperar aquilo que sente ser seu, os filhos que nasceram de seus óvulos. A gente conhece Kaylin como alguém que já passou por muita frustração silenciosa. Não é dito com um melodrama exagerado, não tem trilha triste tocando o tempo todo, mas você sente. Está no jeito que ela fala, no cuidado excessivo com os bebês, no olhar de quem já perdeu esperança algumas vezes antes. Ser mãe sempre foi o sonho dela. Não seria legal ter filhos. Não, é aquele sonho de verdade, quase um projeto de vida, algo que ela imaginava desde pequena. Só que o caminho até ali não foi simples. Tentativas falhas, exames, consultas, aquele ciclo cansativo de criar expectativa e depois lidar com decepção. Quem já viu histórias sobre fertilização in vitro sabe o quanto isso desgasta, física, emocional e financeiramente. Não é só um tratamento médico, é um teste psicológico. Cada tentativa carrega um "e se agora der certo?" e cada falha machuca 2 vezes mais. Então, quando finalmente dá certo, quando os gêmeos nascem saudáveis,
Parece que o universo decidiu pedir desculpa. A casa é clara, iluminada, cheia de tons suaves. Tudo passa aquela sensação de paz doméstica. O tipo de lar que você olha e pensa, ok, essa família merece descanso agora. Kaylin está naquela fase clássica de mãe recente. Exausta, descabelada, mas absurdamente feliz. Ela segura os bebês como se o mundo pudesse acabar a qualquer momento. É um amor quase desesperado, protetor demais, intenso demais. E isso é importante. Não existe plano B. Não existe se perder, eu supero. Perder aqueles bebês seria como perder a própria identidade. O marido, Drew, complementa essa energia. Ele é mais calmo, mais racional, mas igualmente encantado com a nova vida. Dá para sentir que eles são aquele casal que lutou muito para chegar ali. Não é só romance de cinema, existe parceria, existe história. E por alguns minutos, parece que a gente está vendo um drama familiar tranquilo, quase aconchegante. Kaylin sai para andar de bicicleta. Só isso, um momento simples, quase terapêutico, um respiro da rotina de fraldas, mamadeiras e noite sem dormir. Ela quer sentir o vento no rosto, quer lembrar de quem era antes de virar só mãe. E é aí que acontece. O acidente. Rápido, seco, sem glamour. Ela cai feio. Uma queda errada, uma batida de cabeça, aquele segundo de desorientação. Quando ela acorda no hospital, tudo já parece meio fora do lugar. Luzes fortes demais, sons altos demais, a cabeça pesada. Diagnóstico: concussão séria. Ela não está em estado crítico, mas também não está bem. Está fraca, confusa, tonta. Qualquer esforço vira um desafio. O corpo simplesmente não responde. E aí, bate o primeiro medo. Porque ser mãe de gêmeos já é difícil com energia total. Imagina mal conseguindo ficar de pé. De repente, aquela mulher independente que lutou tanto para conquistar a maternidade, agora precisa de ajuda para tudo. Para levantar, para andar, para cuidar dos próprios filhos. E se tem uma coisa que machuca profundamente alguém que sempre sonhou em ser mãe, é não conseguir cuidar dos próprios bebês. Você sente a frustração dela crescendo. Ela tenta pegar um dos gêmeos no colo, treme. Tenta amamentar, fica tonta. Tenta ajudar em algo simples, alguém fala, deixa que eu faço. Cada deixa que eu faço é como um pequeno corte no orgulho. Mas é exatamente essa fragilidade que abre a porta para o perigo. Porque quando você está vulnerável, quando está cansado, quando depende dos outros, você baixa a guarda. E é nesse momento que a história prepara a entrada da pessoa que vai virar tudo de cabeça para baixo. Ainda não existe ameaça clara, ainda não existe medo, só uma sensação estranha, como se a felicidade perfeita tivesse boa demais para ser verdade. Aproveita essa paz, porque ela não vai durar. O problema é que o mundo não pausa só porque você está mal, muito menos 2 bebês recém-nascidos. Os gêmeos continuam chorando de madrugada, pedindo colo, mamadeira, troca de fralda, atenção o tempo todo. Drew tenta dar conta, claro, ele se esforça, mas ele também trabalha, também está exausto, também não é feito de ferro. A casa, que antes parecia um comercial de margarina, começa a ficar bagunçada, barulhenta, caótica. E é nesse cenário que surge a solução perfeita. A médica recomenda uma enfermeira domiciliar. Só até você se recuperar, dizem. Vai facilitar muito sua vida. E, honestamente, parece lógico. Kaylin não quer no começo. Dá para sentir o incômodo. Não é orgulho bobo, é medo mesmo. Medo de alguém assumir o lugar dela. Medo de falhar como mãe, mas ela está tão fraca que não tem escolha. Então, a campainha toca. E entra Vanessa. De primeira, ela é o tipo de pessoa impossível de desconfiar. Sorriso gentil, voz calma, postura profissional. Aquela energia de pode confiar em mim. Ela fala baixo, anda devagar, tem um jeito quase maternal com os bebês. Pega um no colo com tanta naturalidade que parece que nasceu para isso. Troca fralda em segundos, prepara a mamadeira sem fazer bagunça, organiza horários, remédios, rotina. Em poucas horas, a casa que estava um caos começa a funcionar como um relógio. E Kaylin sente algo estranho. Alívio. Um alívio enorme. Pela primeira vez desde o acidente, ela consegue deitar e descansar sem ouvir choro o tempo todo. Consegue fechar os olhos sem culpa, consegue respirar.
Vanessa vira quase um anjo da guarda. Deixa que eu pego ele para você. Você precisa dormir. Eu cuido disso. E no começo é exatamente o que Kayleen precisa ouvir. O filme faz questão de mostrar esses pequenos gestos, Vanessa ajeitando o cobertor, limpando a cozinha, embalando os bebês com uma paciência absurda. Ela não parece uma estranha, parece parte da família. Só que aí entra aquele detalhe que muda tudo, porque tem uma diferença enorme entre ajudar e se infiltrar. E Vanessa começa a cruzar essa linha bem devagar, tão devagar que quase ninguém percebe. Primeiro ela começa a tomar decisões sem perguntar. Eu dei a mamadeira mais cedo, achei melhor. Troquei o horário do remédio. Eles dormem melhor comigo. Pequenas coisas, nada grave, mas é como se ela estivesse assumindo a rotina. Kayleen tenta argumentar às vezes, mas se sente insegura. Afinal, Vanessa é a profissional. Ela não quer parecer ingrata, nem paranoica. Então ela engole o incômodo. Só que o incômodo cresce. Tem momentos estranhos. Vanessa segura os bebês por tempo demais, fica olhando para eles em silêncio, quase emocionada. Às vezes fala coisas como, eles são perfeitos, parecem até meus. A frase sai como piada, mas fica ecoando. E tem outra coisa, ela se aproxima muito de Drew. Nada abertamente errado, nada flerte explícito, mas aquela intimidade sutil. Conversa demais, ri demais, decide coisas com ele sem envolver Kayleen. Tipo quando dois adultos falam sobre a casa, como se ela não tivesse ali. Kayleen começa a se sentir excluída, na própria casa, nos próprios filhos. É um sentimento horrível. Ela tá ali, mas não tá. Vanessa é quem alimenta, Vanessa é quem acalma, Vanessa é quem resolve. Aos poucos, Kayleen vira quase uma visitante na própria maternidade. E isso mexe com a cabeça dela. A história começa com Kayleen Larsen, uma mulher cujo maior desejo na vida sempre foi se tornar mãe. Depois de várias tentativas frustradas e da luta emocional típica que muitas pessoas enfrentam ao tentar engravidar, ela e seu marido Drew finalmente conseguem realizar esse sonho. Eles têm gêmeos lindos, frutos de um tratamento de fertilização in vitro, FIV. Pensando em tudo como um final feliz, a vida de Kayleen deveria estar nas nuvens, mas poucos minutos de filme já nos lembram que a felicidade perfeita raramente dura tanto quanto queremos. Logo no início, Kayleen sofre um acidente na bicicleta, algo inesperado e abrupto, e fica com uma concussão séria que a deixa fragilizada. Ela é liberada do hospital, mas ainda fraca, confusa e precisando de cuidados em casa. Nenhuma surpresa ainda, certo? É aí que entra a personagem que dá nome ao filme, Vanessa, uma enfermeira gentil, cuidadosa, aparentemente empática e prestativa. Vanessa é introduzida como aquela pessoa que chega como um anjo liberal na vida de Kayleen. Ela está ali para ajudar, apoiar, facilitar a recuperação. Mas, como muitas histórias de suspense que começam com um sorriso amigável, nada é o que parece. A trama vai se desenrolando de forma bastante sutil. Vanessa não é apenas uma enfermeira cuidadosa. Ela está lentamente se tornando parte da família. Primeiro, ela ajuda Kayleen a cuidar dos gêmeos quando Kayleen está exausta. Depois, pega firme nos horários de medicação, nos conselhos diários, nas sugestões para o marido quando Kayleen não está por perto. E cada pequeno gesto de ajuda, que parecia inocente, começa a parecer um pouco demais. Vanessa, de fato, tem um motivo oculto para estar ali. Ela não está simplesmente cuidando de Kayleen por gentileza. Não, ela é, na verdade, a doadora de óvulos anônima, cujos óvulos foram usados para gerar os gêmeos. Ou seja, biologicamente, ela é a mãe das crianças. E isso não é apenas um detalhe curioso, é a chave de todo o conflito. Quando Vanessa descobre que não pode ter filhos biológicos próprios, algo que ela já sofrera antes da doação, esse conhecimento se transforma numa obsessão doentia que cresce com o tempo. Voraz por aquilo que ela sente que é de delas por direito, ela começa lenta e subitamente a entrar na vida da família Larsen. Ela não quer só ajudar, ela quer recuperar aquilo que sente ser seu, os filhos que nasceram de seus óvulos. A gente conhece Kayleen como alguém que já passou por muita frustração silenciosa. Não é dito com um melodrama exagerado, não tem trilha triste tocando o tempo todo, mas você sente.
Está no jeito que ela fala, no cuidado excessivo com os bebês, no olhar de quem já perdeu esperança algumas vezes antes. Ser mãe sempre foi o sonho dela. Não seria legal ter filhos. Não, é aquele sonho de verdade, quase um projeto de vida, algo que ela imaginava desde pequena. Só que o caminho até ali não foi simples. Tentativas falhas, exames, consultas, aquele ciclo cansativo de criar expectativa e depois lidar com decepção. Quem já viu histórias sobre fertilização in vitro sabe o quanto isso desgasta, física, emocional e financeiramente. Não é só um tratamento médico, é um teste psicológico. Cada tentativa carrega um "e se agora der certo?" e cada falha machuca 2 vezes mais. Então, quando finalmente dá certo, quando os gêmeos nascem saudáveis, parece que o universo decidiu pedir desculpa. A casa é clara, iluminada, cheia de tons suaves. Tudo passa aquela sensação de paz doméstica. O tipo de lar que você olha e pensa, ok, essa família merece descanso agora. Kaylin está naquela fase clássica de mãe recente. Exausta, descabelada, mas absurdamente feliz. Ela segura os bebês como se o mundo pudesse acabar a qualquer momento. É um amor quase desesperado, protetor demais, intenso demais. E isso é importante. Não existe plano B. Não existe "se perder, eu supero". Perder aqueles bebês seria como perder a própria identidade. O marido, Drew, complementa essa energia. Ele é mais calmo, mais racional, mas igualmente encantado com a nova vida. Dá para sentir que eles são aquele casal que lutou muito para chegar ali. Não é só romance de cinema, existe parceria, existe história. E por alguns minutos, parece que a gente está vendo um drama familiar tranquilo, quase aconchegante. Kaylin sai para andar de bicicleta. Só isso, um momento simples, quase terapêutico, um respiro da rotina de fraldas, mamadeiras e noite sem dormir. Ela quer sentir o vento no rosto, quer lembrar de quem era antes de virar só mãe. E é aí que acontece. O acidente. Rápido, seco, sem glamour. Ela cai feio. Uma queda errada, uma batida de cabeça, aquele segundo de desorientação. Quando ela acorda no hospital, tudo já parece meio fora do lugar. Luzes fortes demais, sons altos demais, a cabeça pesada. Diagnóstico: concussão séria. Ela não está em estado crítico, mas também não está bem. Está fraca, confusa, tonta. Qualquer esforço vira um desafio. O corpo simplesmente não responde. E aí, bate o primeiro medo. Porque ser mãe de gêmeos já é difícil com energia total. Imagina mal conseguindo ficar de pé. De repente, aquela mulher independente que lutou tanto para conquistar a maternidade, agora precisa de ajuda para tudo. Para levantar, para andar, para cuidar dos próprios filhos. E se tem uma coisa que machuca profundamente alguém que sempre sonhou em ser mãe, é não conseguir cuidar dos próprios bebês. Você sente a frustração dela crescendo. Ela tenta pegar um dos gêmeos no colo, treme. Tenta amamentar, fica tonta. Tenta ajudar em algo simples, alguém fala, deixa que eu faço. Cada deixa que eu faço é como um pequeno corte no orgulho. Mas é exatamente essa fragilidade que abre a porta para o perigo. Porque quando você está vulnerável, quando está cansado, quando depende dos outros, você baixa a guarda. E é nesse momento que a história prepara a entrada da pessoa que vai virar tudo de cabeça para baixo. Ainda não existe ameaça clara, ainda não existe medo, só uma sensação estranha, como se a felicidade perfeita tivesse boa demais para ser verdade. Aproveita essa paz, porque ela não vai durar. O problema é que o mundo não pausa só porque você está mal, muito menos 2 bebês recém-nascidos. Os gêmeos continuam chorando de madrugada, pedindo colo, mamadeira, troca de fralda, atenção o tempo todo. Drew tenta dar conta, claro, ele se esforça, mas ele também trabalha, também está exausto, também não é feito de ferro. A casa, que antes parecia um comercial de margarina, começa a ficar bagunçada, barulhenta, caótica. E é nesse cenário que surge a solução perfeita. A médica recomenda uma enfermeira domiciliar. Só até você se recuperar, dizem. Vai facilitar muito sua vida. E, honestamente, parece lógico. Kaylin não quer, no começo. Dá para sentir o incômodo. Não é orgulho bobo, é medo mesmo. Medo de alguém assumir o lugar dela. Medo de falhar como mãe.
Mas ela tá tão fraca que não tem escolha. Então, a campainha toca. E entra Vanessa. De primeira, ela é o tipo de pessoa impossível de desconfiar. Sorriso gentil, voz calma, postura profissional. Aquela energia de pode confiar em mim. Ela fala baixo, anda devagar, tem um jeito quase maternal com os bebês. Pega um no colo com tanta naturalidade que parece que nasceu para isso. Troca fralda em segundos, prepara a mamadeira sem fazer bagunça. Organiza horários, remédios, rotina. Em poucas horas, a casa que estava um caos começa a funcionar como um relógio. E Kayleen sente algo estranho. Alívio. Um alívio enorme. Pela primeira vez desde o acidente, ela consegue deitar e descansar sem ouvir choro o tempo todo. Consegue fechar os olhos sem culpa, consegue respirar. Vanessa vira quase um anjo da guarda. Deixa que eu pego ele para você. Você precisa dormir. Eu cuido disso. E no começo é exatamente o que Kayleen precisa ouvir. O filme faz questão de mostrar esses pequenos gestos, Vanessa ajeitando o cobertor, limpando a cozinha, embalando os bebês com uma paciência absurda. Ela não parece uma estranha, parece parte da família. Só que aí entra aquele detalhe que muda tudo, porque tem uma diferença enorme entre ajudar e se infiltrar. E Vanessa começa a cruzar essa linha bem devagar, tão devagar que quase ninguém percebe. Primeiro ela começa a tomar decisões sem perguntar. Eu dei a mamadeira mais cedo, achei melhor. Troquei o horário do remédio. Eles dormem melhor comigo. Pequenas coisas, nada grave, mas é como se ela estivesse assumindo a rotina. Kayleen tenta argumentar às vezes, mas se sente insegura. Afinal, Vanessa é a profissional. Ela não quer parecer ingrata, nem paranoica. Então ela engole o incômodo. Só que o incômodo cresce. Tem momentos estranhos. Vanessa segura os bebês por tempo demais, fica olhando para eles em silêncio, quase emocionada. Às vezes fala coisas como, eles são perfeitos, parecem até meus. A frase sai como piada, mas fica ecoando. E tem outra coisa, ela se aproxima muito de Drew. Nada abertamente errado, nada flerte explícito, mas aquela intimidade sutil. Conversa demais, ri demais, decide coisas com ele sem envolver Kayleen. Tipo quando dois adultos falam sobre a casa, como se ela não tivesse ali. Kayleen começa a se sentir excluída, na própria casa, nos próprios filhos. É um sentimento horrível. Ela tá ali, mas não tá. Vanessa é quem alimenta, Vanessa é quem acalma, Vanessa é quem resolve. Aos poucos, Kayleen vira quase uma visitante na própria maternidade. E isso mexe com a cabeça dela. A história começa com Kayleen Larsen, uma mulher cujo maior desejo na vida sempre foi se tornar mãe. Depois de várias tentativas frustradas e da luta emocional típica que muitas pessoas enfrentam ao tentar engravidar, ela e seu marido Drew finalmente conseguem realizar esse sonho. Eles têm gêmeos lindos, frutos de um tratamento de fertilização in vitro, FIV. Pensando em tudo como um final feliz, a vida de Kayleen deveria estar nas nuvens, mas poucos minutos de filme já nos lembram que a felicidade perfeita raramente dura tanto quanto queremos. Logo no início, Kayleen sofre um acidente na bicicleta, algo inesperado e abrupto, e fica com uma concussão séria que a deixa fragilizada. Ela é liberada do hospital, mas ainda fraca, confusa e precisando de cuidados em casa. Nenhuma surpresa ainda, certo? É aí que entra a personagem que dá nome ao filme, Vanessa, uma enfermeira gentil, cuidadosa, aparentemente empática e prestativa. Vanessa é introduzida como aquela pessoa que chega como um anjo liberal na vida de Kayleen. Ela está ali para ajudar, apoiar, facilitar a recuperação. Mas, como muitas histórias de suspense que começam com um sorriso amigável, nada é o que parece. A trama vai se desenrolando de forma bastante sutil. Vanessa não é apenas uma enfermeira cuidadosa. Ela está lentamente se tornando parte da família. Primeiro, ela ajuda Kayleen a cuidar dos gêmeos quando Kayleen está exausta. Depois, pega firme nos horários de medicação, nos conselhos diários, nas sugestões para o marido quando Kayleen não está por perto. E cada pequeno gesto de ajuda, que parecia inocente, começa a parecer um pouco demais. Vanessa, de fato, tem um motivo oculto para estar ali. Ela não está simplesmente cuidando de Kayleen por gentileza. Não,
Ela é, na verdade, a doadora de óvulos anônima, cujos óvulos foram usados para gerar os gêmeos. Ou seja, biologicamente, ela é a mãe das crianças. E isso não é apenas um detalhe curioso, é a chave de todo o conflito. Quando Vanessa descobre que não pode ter filhos biológicos próprios, algo que ela já sofrera antes da doação, esse conhecimento se transforma numa obsessão doentia que cresce com o tempo. Voraz por aquilo que ela sente que é de delas por direito, ela começa lenta e subitamente a entrar na vida da família Larsen. Ela não quer só ajudar, ela quer recuperar aquilo que sente ser seu, os filhos que nasceram de seus óvulos. A gente conhece Kaylin como alguém que já passou por muita frustração silenciosa. Não é dito com um melodrama exagerado, não tem trilha triste tocando o tempo todo, mas você sente. Está no jeito que ela fala, no cuidado excessivo com os bebês, no olhar de quem já perdeu esperança algumas vezes antes. Ser mãe sempre foi o sonho dela. Não seria legal ter filhos. Não, é aquele sonho de verdade, quase um projeto de vida, algo que ela imaginava desde pequena. Só que o caminho até ali não foi simples. Tentativas falhas, exames, consultas, aquele ciclo cansativo de criar expectativa e depois lidar com decepção. Quem já viu histórias sobre fertilização in vitro sabe o quanto isso desgasta, física, emocional e financeiramente. Não é só um tratamento médico, é um teste psicológico. Cada tentativa carrega um "e se agora der certo?" e cada falha machuca 2 vezes mais. Então, quando finalmente dá certo, quando os gêmeos nascem saudáveis, parece que o universo decidiu pedir desculpa. A casa é clara, iluminada, cheia de tons suaves. Tudo passa aquela sensação de paz doméstica, o tipo de lar que você olha e pensa, ok, essa família merece descanso agora. Kaylin está naquela fase clássica de mãe recente, exausta, descabelada, mas absurdamente feliz. Ela segura os bebês como se o mundo pudesse acabar a qualquer momento. É um amor quase desesperado, protetor demais, intenso demais. E isso é importante. Não existe plano B. Não existe "se perder, eu supero". Perder aqueles bebês seria como perder a própria identidade. O marido, Drew, complementa essa energia. Ele é mais calmo, mais racional, mas igualmente encantado com a nova vida. Dá para sentir que eles são aquele casal que lutou muito para chegar ali. Não é só romance de cinema, existe parceria, existe história. E por alguns minutos, parece que a gente está vendo um drama familiar tranquilo, quase aconchegante. Kaylin sai para andar de bicicleta. Só isso, um momento simples, quase terapêutico, um respiro da rotina de fraldas, mamadeiras e noites sem dormir. Ela quer sentir o vento no rosto, quer lembrar de quem era antes de virar só mãe. E é aí que acontece. O acidente. Rápido, seco, sem glamour. Ela cai feio. Uma queda errada, uma batida de cabeça, aquele segundo de desorientação. Quando ela acorda no hospital, tudo já parece meio fora do lugar. Luzes fortes demais, sons altos demais, a cabeça pesada. Diagnóstico: concussão séria. Ela não está em estado crítico, mas também não está bem. Está fraca, confusa, tonta. Qualquer esforço vira um desafio. O corpo simplesmente não responde. E aí, bate o primeiro medo. Porque ser mãe de gêmeos já é difícil com energia total. Imagina mal conseguindo ficar de pé. De repente, aquela mulher independente que lutou tanto para conquistar a maternidade, agora precisa de ajuda para tudo. Para levantar, para andar, para cuidar dos próprios filhos. E se tem uma coisa que machuca profundamente alguém que sempre sonhou em ser mãe, é não conseguir cuidar dos próprios bebês. Você sente a frustração dela crescendo. Ela tenta pegar um dos gêmeos no colo, treme. Tenta amamentar, fica tonta. Tenta ajudar em algo simples, alguém fala, deixa que eu faço. Cada deixa que eu faço é como um pequeno corte no orgulho. Mas é exatamente essa fragilidade que abre a porta para o perigo. Porque quando você está vulnerável, quando está cansado, quando depende dos outros, você baixa a guarda. E é nesse momento que a história prepara a entrada da pessoa que vai virar tudo de cabeça para baixo. Ainda não existe ameaça clara, ainda não existe medo, só uma sensação estranha, como se a felicidade perfeita tivesse boa demais para ser verdade. Aproveita essa paz, porque ela não vai durar.
O problema é que o mundo não pausa só porque você tá mal, muito menos 2 bebês recém-nascidos. Os gêmeos continuam chorando de madrugada, pedindo colo, mamadeira, troca de fralda, atenção o tempo todo. Drew tenta dar conta, claro, ele se esforça, mas ele também trabalha, também está exausto, também não é feito de ferro. A casa, que antes parecia um comercial de margarina, começa a ficar bagunçada, barulhenta, caótica. E é nesse cenário que surge a solução perfeita. A médica recomenda uma enfermeira domiciliar. Só até você se recuperar, dizem. Vai facilitar muito sua vida. E, honestamente, parece lógico. Kayleen não quer, no começo. Dá para sentir o incômodo. Não é orgulho bobo, é medo mesmo. Medo de alguém assumir o lugar dela, medo de falhar como mãe, mas ela tá tão fraca que não tem escolha. Então, a campainha toca. E entra Vanessa. De primeira, ela é o tipo de pessoa impossível de desconfiar. Sorriso gentil, voz calma, postura profissional. Aquela energia de pode confiar em mim. Ela fala baixo, anda devagar, tem um jeito quase maternal com os bebês. Pega um no colo com tanta naturalidade que parece que nasceu para isso. Troca fralda em segundos, prepara a mamadeira sem fazer bagunça. Organiza horários, remédios, rotina. Em poucas horas, a casa que estava um caos começa a funcionar como um relógio. E Kayleen sente algo estranho. Alívio. Um alívio enorme. Pela primeira vez desde o acidente, ela consegue deitar e descansar sem ouvir choro o tempo todo. Consegue fechar os olhos sem culpa, consegue respirar. Vanessa vira quase um anjo da guarda. Deixa que eu pego ele para você. Você precisa dormir. Eu cuido disso. E no começo é exatamente o que Kayleen precisa ouvir. O filme faz questão de mostrar esses pequenos gestos, Vanessa ajeitando o cobertor, limpando a cozinha, embalando os bebês com uma paciência absurda. Ela não parece uma estranha, parece parte da família. Só que aí entra aquele detalhe que muda tudo, porque tem uma diferença enorme entre ajudar e se infiltrar. E Vanessa começa a cruzar essa linha bem devagar, tão devagar que quase ninguém percebe. Primeiro ela começa a tomar decisões sem perguntar. Eu dei a mamadeira mais cedo, achei melhor. Troquei o horário do remédio. Eles dormem melhor comigo. Pequenas coisas, nada grave, mas é como se ela estivesse assumindo a rotina. Kayleen tenta argumentar às vezes, mas se sente insegura. Afinal, Vanessa é a profissional. Ela não quer parecer ingrata, nem paranoica. Então ela engole o incômodo. Só que o incômodo cresce. Tem momentos estranhos. Vanessa segura os bebês por tempo demais, fica olhando para eles em silêncio, quase emocionada. Às vezes fala coisas como, eles são perfeitos, parecem até meus. A frase sai como piada, mas fica ecoando. E tem outra coisa, ela se aproxima muito de Drew. Nada abertamente errado, nada flerte explícito, mas aquela intimidade sutil. Conversa demais, ri demais, decide coisas com ele sem envolver Kayleen. Tipo quando 2 adultos falam sobre a casa, como se ela não tivesse ali. Kayleen começa a se sentir excluída, na própria casa, nos próprios filhos. É um sentimento horrível. Ela tá ali, mas não tá. Vanessa é quem alimenta, Vanessa é quem acalma, Vanessa é quem resolve. Aos poucos, Kayleen vira quase uma visitante na própria maternidade. E isso mexe com a cabeça dela. A história começa com Kayleen Larsen, uma mulher cujo maior desejo na vida sempre foi se tornar mãe. Depois de várias tentativas frustradas e da luta emocional típica que muitas pessoas enfrentam ao tentar engravidar, ela e seu marido Drew finalmente conseguem realizar esse sonho. Eles têm gêmeos lindos, frutos de um tratamento de fertilização in vitro, FIV. Pensando em tudo como um final feliz, a vida de Kayleen deveria estar nas nuvens, mas poucos minutos de filme já nos lembram que a felicidade perfeita raramente dura tanto quanto queremos. Logo no início, Kayleen sofre um acidente na bicicleta, algo inesperado e abrupto, e fica com uma concussão séria que a deixa fragilizada. Ela é liberada do hospital, mas ainda fraca, confusa e precisando de cuidados em casa. Nenhuma surpresa ainda, certo? É aí que entra a personagem que dá nome ao filme, Vanessa, uma enfermeira gentil, cuidadosa, aparentemente empática e prestativa.
Vanessa é introduzida como aquela pessoa que chega como um anjo liberal na vida de Kaylin. Ela está ali para ajudar, apoiar, facilitar a recuperação. Mas, como muitas histórias de suspense que começam com um sorriso amigável, nada é o que parece. A trama vai se desenrolando de forma bastante sutil. Vanessa não é apenas uma enfermeira cuidadosa. Ela está lentamente se tornando parte da família. Primeiro, ela ajuda Kaylin a cuidar dos gêmeos quando Kaylin está exausta. Depois, pega firme nos horários de medicação, nos conselhos diários, nas sugestões para o marido quando Kaylin não está por perto. E cada pequeno gesto de ajuda, que parecia inocente, começa a parecer um pouco demais. Vanessa, de fato, tem um motivo oculto para estar ali. Ela não está simplesmente cuidando de Kaylin por gentileza. Não, ela é, na verdade, a doadora de óvulos anônima, cujos óvulos foram usados para gerar os gêmeos. Ou seja, biologicamente, ela é a mãe das crianças. E isso não é apenas um detalhe curioso, é a chave de todo o conflito. Quando Vanessa descobre que não pode ter filhos biológicos próprios, algo que ela já sofrera antes da doação, esse conhecimento se transforma numa obsessão doentia que cresce com o tempo. Voraz por aquilo que ela sente que é de delas por direito, ela começa lenta e subitamente a entrar na vida da família Larsen. Ela não quer só ajudar, ela quer recuperar aquilo que sente ser seu, os filhos que nasceram de seus óvulos. A gente conhece Kaylin como alguém que já passou por muita frustração silenciosa. Não é dito com um melodrama exagerado, não tem trilha triste tocando o tempo todo, mas você sente. Está no jeito que ela fala, no cuidado excessivo com os bebês, no olhar de quem já perdeu esperança algumas vezes antes. Ser mãe sempre foi o sonho dela. Não seria legal ter filhos. Não, é aquele sonho de verdade, quase um projeto de vida. Algo que ela imaginava desde pequena. Só que o caminho até ali não foi simples. Tentativas falhas, exames, consultas, aquele ciclo cansativo de criar expectativa e depois lidar com decepção. Quem já viu histórias sobre fertilização in vitro sabe o quanto isso desgasta, física, emocional e financeiramente. Não é só um tratamento médico, é um teste psicológico. Cada tentativa carrega um "e se agora der certo?" E cada falha machuca 2 vezes mais. Então, quando finalmente dá certo, quando os gêmeos nascem saudáveis, parece que o universo decidiu pedir desculpa. A casa é clara, iluminada, cheia de tons suaves. Tudo passa aquela sensação de paz doméstica, o tipo de lar que você olha e pensa, ok, essa família merece descanso agora. Kaylin está naquela fase clássica de mãe recente, exausta, descabelada, mas absurdamente feliz. Ela segura os bebês como se o mundo pudesse acabar a qualquer momento. É um amor quase desesperado, protetor demais, intenso demais. E isso é importante. Não existe plano B. Não existe "se perder, eu supero". Perder aqueles bebês seria como perder a própria identidade. O marido, Drew, complementa essa energia. Ele é mais calmo, mais racional, mas igualmente encantado com a nova vida. Dá para sentir que eles são aquele casal que lutou muito para chegar ali. Não é só romance de cinema, existe parceria, existe história. E por alguns minutos, parece que a gente está vendo um drama familiar tranquilo, quase aconchegante. Kaylin sai para andar de bicicleta. Só isso, um momento simples, quase terapêutico, um respiro da rotina de fraldas, mamadeiras e noites sem dormir. Ela quer sentir o vento no rosto, quer lembrar de quem era antes de virar só mãe. E é aí que acontece. O acidente. Rápido, seco, sem glamour. Ela cai feio. Uma queda errada, uma batida de cabeça, aquele segundo de desorientação. Quando ela acorda no hospital, tudo já parece meio fora do lugar. Luzes fortes demais, sons altos demais, a cabeça pesada. Diagnóstico: concussão séria. Ela não está em estado crítico, mas também não está bem. Está fraca, confusa, tonta. Qualquer esforço vira um desafio. O corpo simplesmente não responde. E aí, bate o primeiro medo. Porque ser mãe de gêmeos já é difícil com energia total. Imagina mal conseguindo ficar de pé. De repente, aquela mulher independente que lutou tanto para conquistar a maternidade, agora precisa de ajuda para tudo. Para levantar, para andar, para cuidar dos próprios filhos.
E se tem uma coisa que machuca profundamente alguém que sempre sonhou em ser mãe, é não conseguir cuidar dos próprios bebês. Você sente a frustração dela crescendo. Ela tenta pegar um dos gêmeos no colo, treme. Tenta amamentar, fica tonta. Tenta ajudar em algo simples, alguém fala, deixa que eu faço. Cada deixa que eu faço é como um pequeno corte no orgulho. Mas é exatamente essa fragilidade que abre a porta para o perigo. Porque quando você está vulnerável, quando está cansado, quando depende dos outros, você baixa a guarda. E é nesse momento que a história prepara a entrada da pessoa que vai virar tudo de cabeça para baixo. Ainda não existe ameaça clara. Ainda não existe medo. Só uma sensação estranha. Como se a felicidade perfeita tivesse boa demais para ser verdade. Aproveita essa paz, porque ela não vai durar. O problema é que o mundo não pausa só porque você está mal. Muito menos 2 bebês recém-nascidos. Os gêmeos continuam chorando de madrugada, pedindo colo, mamadeira, troca de fralda, atenção o tempo todo. Drew tenta dar conta, claro. Ele se esforça, mas ele também trabalha, também está exausto, também não é feito de ferro. A casa, que antes parecia um comercial de margarina, começa a ficar bagunçada, barulhenta, caótica. E é nesse cenário que surge a solução perfeita. A médica recomenda uma enfermeira domiciliar. Só até você se recuperar, dizem. Vai facilitar muito sua vida. E, honestamente, parece lógico. Kayleen não quer, no começo. Dá para sentir o incômodo. Não é orgulho bobo, é medo mesmo. Medo de alguém assumir o lugar dela, medo de falhar como mãe, mas ela tá tão fraca que não tem escolha. Então, a campainha toca. E entra Vanessa. De primeira, ela é o tipo de pessoa impossível de desconfiar. Sorriso gentil, voz calma, postura profissional. Aquela energia de pode confiar em mim. Ela fala baixo, anda devagar, tem um jeito quase maternal com os bebês. Pega um no colo com tanta naturalidade que parece que nasceu para isso. Troca fralda em segundos, prepara mamadeira sem fazer bagunça. Organiza horários, remédios, rotina. Em poucas horas, a casa que estava um caos começa a funcionar como um relógio. E Kayleen sente algo estranho. Alívio. Um alívio enorme. Pela primeira vez desde o acidente, ela consegue deitar e descansar sem ouvir choro o tempo todo. Consegue fechar os olhos sem culpa, consegue respirar. Vanessa vira quase um anjo da guarda. Deixa que eu pego ele para você. Você precisa dormir. Eu cuido disso. E no começo é exatamente o que Kayleen precisa ouvir. O filme faz questão de mostrar esses pequenos gestos, Vanessa ajeitando o cobertor, limpando a cozinha, embalando os bebês com uma paciência absurda. Ela não parece uma estranha, parece parte da família. Só que aí entra aquele detalhe que muda tudo, porque tem uma diferença enorme entre ajudar e se infiltrar. E Vanessa começa a cruzar essa linha bem devagar, tão devagar que quase ninguém percebe. Primeiro ela começa a tomar decisões sem perguntar. Eu dei a mamadeira mais cedo, achei melhor. Troquei o horário do remédio. Eles dormem melhor comigo. Pequenas coisas, nada grave, mas é como se ela estivesse assumindo a rotina. Kayleen tenta argumentar às vezes, mas se sente insegura. Afinal, Vanessa é a profissional. Ela não quer parecer ingrata, nem paranoica. Então ela engole o incômodo. Só que o incômodo cresce. Tem momentos estranhos. Vanessa segura os bebês por tempo demais, fica olhando para eles em silêncio, quase emocionada. Às vezes fala coisas como, eles são perfeitos, parecem até meus. A frase sai como piada, mas fica ecoando. E tem outra coisa, ela se aproxima muito de Drew. Nada abertamente errado, nada flerte explícito, mas aquela intimidade sutil. Conversa demais, ri demais, decide coisas com ele sem envolver Kayleen. Tipo quando 2 adultos falam sobre a casa como se ela não tivesse ali. Kayleen começa a se sentir excluída, na própria casa, nos próprios filhos. É um sentimento horrível. Ela tá ali, mas não tá. Vanessa é quem alimenta, Vanessa é quem acalma, Vanessa é quem resolve. Aos poucos, Kayleen vira quase uma visitante na própria maternidade. E isso mexe com a cabeça dela. A história começa com Kayleen Larsen, uma mulher cujo maior desejo na vida sempre foi se tornar mãe.
Depois de várias tentativas frustradas e da luta emocional típica que muitas pessoas enfrentam ao tentar engravidar, ela e seu marido Drew finalmente conseguem realizar esse sonho. Eles têm gêmeos lindos, frutos de um tratamento de fertilização in vitro, FIV. Pensando em tudo como um final feliz, a vida de Kaylin deveria estar nas nuvens, mas poucos minutos de filme já nos lembram que a felicidade perfeita raramente dura tanto quanto queremos. Logo no início, Kaylin sofre um acidente na bicicleta, algo inesperado e abrupto, e fica com uma concussão séria que a deixa fragilizada. Ela é liberada do hospital, mas ainda fraca, confusa e precisando de cuidados em casa. Nenhuma surpresa ainda, certo? É aí que entra a personagem que dá nome ao filme, Vanessa, uma enfermeira gentil, cuidadosa, aparentemente empática e prestativa. Vanessa é introduzida como aquela pessoa que chega como um anjo liberal na vida de Kaylin. Ela está ali para ajudar, apoiar, facilitar a recuperação. Mas, como muitas histórias de suspense que começam com um sorriso amigável, nada é o que parece. A trama vai se desenrolando de forma bastante sutil. Vanessa não é apenas uma enfermeira cuidadosa. Ela está lentamente se tornando parte da família. Primeiro, ela ajuda Kaylin a cuidar dos gêmeos quando Kaylin está exausta. Depois, pega firme nos horários de medicação, nos conselhos diários, nas sugestões para o marido quando Kaylin não está por perto. E cada pequeno gesto de ajuda, que parecia inocente, começa a parecer um pouco demais. Vanessa, de fato, tem um motivo oculto para estar ali. Ela não está simplesmente cuidando de Kaylin por gentileza. Não, ela é, na verdade, a doadora de óvulos anônima, cujos óvulos foram usados para gerar os gêmeos. Ou seja, biologicamente, ela é a mãe das crianças. E isso não é apenas um detalhe curioso, é a chave de todo o conflito. Quando Vanessa descobre que não pode ter filhos biológicos próprios, algo que ela já sofrera antes da doação, esse conhecimento se transforma numa obsessão doentia que cresce com o tempo. Voraz por aquilo que ela sente que é de delas por direito, ela começa lenta e subitamente a entrar na vida da família Larsen. Ela não quer só ajudar, ela quer recuperar aquilo que sente ser seu, os filhos que nasceram de seus óvulos. A gente conhece Kaylin como alguém que já passou por muita frustração silenciosa. Não é dito com um melodrama exagerado, não tem trilha triste tocando o tempo todo, mas você sente. Está no jeito que ela fala, no cuidado excessivo com os bebês, no olhar de quem já perdeu esperança algumas vezes antes. Ser mãe sempre foi o sonho dela. Não seria legal ter filhos. Não, é aquele sonho de verdade, quase um projeto de vida, algo que ela imaginava desde pequena. Só que o caminho até ali não foi simples. Tentativas falhas, exames, consultas, aquele ciclo cansativo de criar expectativa e depois lidar com decepção. Quem já viu histórias sobre fertilização in vitro sabe o quanto isso desgasta, física, emocional e financeiramente. Não é só um tratamento médico, é um teste psicológico. Cada tentativa carrega um "e se agora der certo?" e cada falha machuca 2 vezes mais. Então, quando finalmente dá certo, quando os gêmeos nascem saudáveis, parece que o universo decidiu pedir desculpa. A casa é clara, iluminada, cheia de tons suaves. Tudo passa aquela sensação de paz doméstica, o tipo de lar que você olha e pensa, ok, essa família merece descanso agora. Kaylin está naquela fase clássica de mãe recente, exausta, descabelada, mas absurdamente feliz. Ela segura os bebês como se o mundo pudesse acabar a qualquer momento. É um amor quase desesperado, protetor demais, intenso demais. E isso é importante. Não existe plano B. Não existe "se perder, eu supero". Perder aqueles bebês seria como perder a própria identidade. O marido, Drew, complementa essa energia. Ele é mais calmo, mais racional, mas igualmente encantado com a nova vida. Dá para sentir que eles são aquele casal que lutou muito para chegar ali. Não é só romance de cinema, existe parceria, existe história. E por alguns minutos, parece que a gente está vendo um drama familiar tranquilo, quase aconchegante. Kaylin sai para andar de bicicleta. Só isso, um momento simples, quase terapêutico, um respiro da rotina de fraldas, mamadeiras e noite sem dormir. Ela quer sentir o vento no rosto,
quer lembrar de quem era antes de virar só mãe. E é aí que acontece. O acidente. Rápido, seco, sem glamour. Ela cai feio. Uma queda errada, uma batida de cabeça, aquele segundo de desorientação. Quando ela acorda no hospital, tudo já parece meio fora do lugar. Luzes fortes demais, sons altos demais, a cabeça pesada. Diagnóstico: concussão séria. Ela não está em estado crítico, mas também não está bem. Está fraca, confusa, tonta. Qualquer esforço vira um desafio. O corpo simplesmente não responde. E aí, bate o primeiro medo. Porque ser mãe de gêmeos já é difícil com energia total. Imagina mal conseguindo ficar de pé. De repente, aquela mulher independente que lutou tanto para conquistar a maternidade, agora precisa de ajuda para tudo. Para levantar, para andar, para cuidar dos próprios filhos. E se tem uma coisa que machuca profundamente alguém que sempre sonhou em ser mãe, é não conseguir cuidar dos próprios bebês. Você sente a frustração dela crescendo. Ela tenta pegar um dos gêmeos no colo, treme. Tenta amamentar, fica tonta. Tenta ajudar em algo simples, alguém fala, deixa que eu faço. Cada deixa que eu faço é como um pequeno corte no orgulho. Mas é exatamente essa fragilidade que abre a porta para o perigo. Porque quando você está vulnerável, quando está cansado, quando depende dos outros, você baixa a guarda. E é nesse momento que a história prepara a entrada da pessoa que vai virar tudo de cabeça para baixo. Ainda não existe ameaça clara, ainda não existe medo, só uma sensação estranha, como se a felicidade perfeita tivesse boa demais para ser verdade. Aproveita essa paz, porque ela não vai durar. O problema é que o mundo não pausa só porque você está mal, muito menos 2 bebês recém-nascidos. Os gêmeos continuam chorando de madrugada, pedindo colo, mamadeira, troca de fralda, atenção o tempo todo. Drew tenta dar conta, claro. Ele se esforça, mas ele também trabalha, também está exausto, também não é feito de ferro. A casa, que antes parecia um comercial de margarina, começa a ficar bagunçada, barulhenta, caótica. E é nesse cenário que surge a solução perfeita. A médica recomenda uma enfermeira domiciliar. Só até você se recuperar, dizem. Vai facilitar muito sua vida. E, honestamente, parece lógico. Kayleen não quer, no começo. Dá para sentir o incômodo. Não é orgulho bobo, é medo mesmo. Medo de alguém assumir o lugar dela, medo de falhar como mãe, mas ela tá tão fraca que não tem escolha. Então, a campainha toca. E entra Vanessa. De primeira, ela é o tipo de pessoa impossível de desconfiar. Sorriso gentil, voz calma, postura profissional. Aquela energia de pode confiar em mim. Ela fala baixo, anda devagar, tem um jeito quase maternal com os bebês. Pega um no colo com tanta naturalidade que parece que nasceu para isso. Troca fralda em segundos, prepara a mamadeira sem fazer bagunça. Organiza horários, remédios, rotina. Em poucas horas, a casa que estava um caos começa a funcionar como um relógio. E Kayleen sente algo estranho. Alívio. Um alívio enorme. Pela primeira vez desde o acidente, ela consegue deitar e descansar sem ouvir choro o tempo todo. Consegue fechar os olhos sem culpa, consegue respirar. Vanessa vira quase um anjo da guarda. Deixa que eu pego ele para você. Você precisa dormir. Eu cuido disso. E no começo é exatamente o que Kayleen precisa ouvir. O filme faz questão de mostrar esses pequenos gestos, Vanessa ajeitando o cobertor, limpando a cozinha, embalando os bebês com uma paciência absurda. Ela não parece uma estranha, parece parte da família. Só que aí entra aquele detalhe que muda tudo, porque tem uma diferença enorme entre ajudar e se infiltrar. E Vanessa começa a cruzar essa linha bem devagar, tão devagar que quase ninguém percebe. Primeiro, ela começa a tomar decisões sem perguntar. Eu dei a mamadeira mais cedo, achei melhor. Troquei o horário do remédio. Eles dormem melhor comigo. Pequenas coisas, nada grave, mas é como se ela estivesse assumindo a rotina. Kayleen tenta argumentar às vezes, mas se sente insegura. Afinal, Vanessa é a profissional. Ela não quer parecer ingrata, nem paranoica. Então ela engole o incômodo. Só que o incômodo cresce. Tem momentos estranhos. Vanessa segura os bebês por tempo demais, fica olhando para eles em silêncio, quase emocionada.
Às vezes fala coisas como: "Eles são perfeitos, parecem até meus." A frase sai como piada, mas fica ecoando. E tem outra coisa. Ela se aproxima muito de Drew. Nada abertamente errado, nada flerte explícito, mas aquela intimidade sutil. Conversa demais, ri demais, decide coisas com ele sem envolver Kaylin. Tipo quando dois adultos falam sobre a casa como se ela não tivesse ali. Kaylin começa a se sentir excluída, na própria casa, nos próprios filhos. É um sentimento horrível. Ela tá ali, mas não tá. Vanessa é quem alimenta, Vanessa é quem acalma, Vanessa é quem resolve. Aos poucos, Kaylin vira quase uma visitante na própria maternidade. E isso mexe com a cabeça dela. A história começa com Kaylin Larsen, uma mulher cujo maior desejo na vida sempre foi se tornar mãe. Depois de várias tentativas frustradas e da luta emocional típica que muitas pessoas enfrentam ao tentar engravidar, ela e seu marido Drew finalmente conseguem realizar esse sonho. Eles têm gêmeos lindos, frutos de um tratamento de fertilização in vitro, FIV. Pensando em tudo como um final feliz, a vida de Kaylin deveria estar nas nuvens, mas poucos minutos de filme já nos lembram que a felicidade perfeita raramente dura tanto quanto queremos. Logo no início, Kaylin sofre um acidente na bicicleta, algo inesperado e abrupto, e fica com uma concussão séria que a deixa fragilizada. Ela é liberada do hospital, mas ainda fraca, confusa e precisando de cuidados em casa. Nenhuma surpresa ainda, certo? É aí que entra a personagem que dá nome ao filme, Vanessa, uma enfermeira gentil, cuidadosa, aparentemente empática e prestativa. Vanessa é introduzida como aquela pessoa que chega como um anjo liberal na vida de Kaylin. Ela está ali para ajudar, apoiar, facilitar a recuperação. Mas, como muitas histórias de suspense que começam com um sorriso amigável, nada é o que parece. A trama vai se desenrolando de forma bastante sutil. Vanessa não é apenas uma enfermeira cuidadosa. Ela está lentamente se tornando parte da família. Primeiro, ela ajuda Kaylin a cuidar dos gêmeos quando Kaylin está exausta. Depois, pega firme nos horários de medicação, nos conselhos diários, nas sugestões para o marido quando Kaylin não está por perto. E cada pequeno gesto de ajuda, que parecia inocente, começa a parecer um pouco demais. Vanessa, de fato, tem um motivo oculto para estar ali. Ela não está simplesmente cuidando de Kaylin por gentileza. Não, ela é, na verdade, a doadora de óvulos anônima, cujos óvulos foram usados para gerar os gêmeos. Ou seja, biologicamente, ela é a mãe das crianças. E isso não é apenas um detalhe curioso, é a chave de todo o conflito. Quando Vanessa descobre que não pode ter filhos biológicos próprios, algo que ela já sofrera antes da doação, esse conhecimento se transforma numa obsessão doentia que cresce com o tempo. Voraz por aquilo que ela sente que é de delas por direito, ela começa lenta e subitamente a entrar na vida da família Larsen. Ela não quer só ajudar, ela quer recuperar aquilo que sente ser seu, os filhos que nasceram de seus óvulos. A gente conhece Kaylin como alguém que já passou por muita frustração silenciosa. Não é dito com um melodrama exagerado, não tem trilha triste tocando o tempo todo, mas você sente. Está no jeito que ela fala, no cuidado excessivo com os bebês, no olhar de quem já perdeu esperança algumas vezes antes. Ser mãe sempre foi o sonho dela. Não seria legal ter filhos. Não, é aquele sonho de verdade, quase um projeto de vida, algo que ela imaginava desde pequena. Só que o caminho até ali não foi simples. Tentativas falhas, exames, consultas, aquele ciclo cansativo de criar expectativa e depois lidar com decepção. Quem já viu histórias sobre fertilização in vitro sabe o quanto isso desgasta, física, emocional e financeiramente. Não é só um tratamento médico, é um teste psicológico. Cada tentativa carrega um "e se agora der certo?" e cada falha machuca 2 vezes mais. Então, quando finalmente dá certo, quando os gêmeos nascem saudáveis, parece que o universo decidiu pedir desculpa. A casa é clara, iluminada, cheia de tons suaves. Tudo passa aquela sensação de paz doméstica, o tipo de lar que você olha e pensa: ok, essa família merece descanso agora. Kaylin está naquela fase clássica de mãe recente, exausta, descabelada, mas absurdamente feliz.
Ela segura os bebês como se o mundo pudesse acabar a qualquer momento. É um amor quase desesperado, protetor demais, intenso demais. E isso é importante. Não existe plano B. Não existe se perder, eu supero. Perder aqueles bebês seria como perder a própria identidade. O marido, Drew, complementa essa energia. Ele é mais calmo, mais racional, mas igualmente encantado com a nova vida. Dá para sentir que eles são aquele casal que lutou muito para chegar ali. Não é só romance de cinema, existe parceria, existe história. E por alguns minutos, parece que a gente está vendo um drama familiar tranquilo, quase aconchegante. Kaylin sai para andar de bicicleta. Só isso. Um momento simples, quase terapêutico. Um respiro da rotina de fraldas, mamadeiras e noite sem dormir. Ela quer sentir o vento no rosto, quer lembrar de quem era antes de virar só mãe. E é aí que acontece. O acidente. Rápido, seco, sem glamour. Ela cai feio. Uma queda errada, uma batida de cabeça, aquele segundo de desorientação. Quando ela acorda no hospital, tudo já parece meio fora do lugar. Luzes fortes demais, sons altos demais, a cabeça pesada. Diagnóstico: concussão séria. Ela não está em estado crítico, mas também não está bem. Está fraca, confusa, tonta. Qualquer esforço vira um desafio. O corpo simplesmente não responde. E aí, bate o primeiro medo. Porque ser mãe de gêmeos já é difícil com energia total. Imagina mal conseguindo ficar de pé. De repente, aquela mulher independente que lutou tanto para conquistar a maternidade, agora precisa de ajuda para tudo. Para levantar, para andar, para cuidar dos próprios filhos. E se tem uma coisa que machuca profundamente alguém que sempre sonhou em ser mãe, é não conseguir cuidar dos próprios bebês. Você sente a frustração dela crescendo. Ela tenta pegar um dos gêmeos no colo, treme. Tenta amamentar, fica tonta. Tenta ajudar em algo simples, alguém fala, deixa que eu faço. Cada deixa que eu faço é como um pequeno corte no orgulho. Mas é exatamente essa fragilidade que abre a porta para o perigo. Porque quando você está vulnerável, quando está cansado, quando depende dos outros, você baixa a guarda. E é nesse momento que a história prepara a entrada da pessoa que vai virar tudo de cabeça para baixo. Ainda não existe ameaça clara, ainda não existe medo, só uma sensação estranha, como se a felicidade perfeita tivesse boa demais para ser verdade. Aproveita essa paz, porque ela não vai durar. O problema é que o mundo não pausa só porque você está mal, muito menos 2 bebês recém-nascidos. Os gêmeos continuam chorando de madrugada, pedindo colo, mamadeira, troca de fralda, atenção o tempo todo. Drew tenta dar conta, claro, ele se esforça, mas ele também trabalha, também está exausto, também não é feito de ferro. A casa, que antes parecia um comercial de margarina, começa a ficar bagunçada, barulhenta, caótica. E é nesse cenário que surge a solução perfeita. A médica recomenda uma enfermeira domiciliar. Só até você se recuperar, dizem. Vai facilitar muito sua vida. E, honestamente, parece lógico. Kaylin não quer, no começo. Dá para sentir o incômodo. Não é orgulho bobo, é medo mesmo. Medo de alguém assumir o lugar dela, medo de falhar como mãe, mas ela tá tão fraca que não tem escolha. Então, a campainha toca. E entra Vanessa. De primeira, ela é o tipo de pessoa impossível de desconfiar. Sorriso gentil, voz calma, postura profissional. Aquela energia de pode confiar em mim. Ela fala baixo, anda devagar, tem um jeito quase maternal com os bebês. Pega um no colo com tanta naturalidade que parece que nasceu para isso. Troca fralda em segundos, prepara a mamadeira sem fazer bagunça. Organiza horários, remédios, rotina. Em poucas horas, a casa que estava um caos começa a funcionar como um relógio. E Kaylin sente algo estranho. Alívio. Um alívio enorme. Pela primeira vez desde o acidente, ela consegue deitar e descansar sem ouvir choro o tempo todo. Consegue fechar os olhos sem culpa, consegue respirar. Vanessa vira quase um anjo da guarda. Deixa que eu pego ele para você. Você precisa dormir. Eu cuido disso. E no começo é exatamente o que Kaylin precisa ouvir. O filme faz questão de mostrar esses pequenos gestos, Vanessa ajeitando o cobertor, limpando a cozinha, embalando os bebês com uma paciência absurda. Ela não parece uma estranha, parece
parte da família. Só que aí entra aquele detalhe que muda tudo, porque tem uma diferença enorme entre ajudar e se infiltrar. E Vanessa começa a cruzar essa linha bem devagar, tão devagar que quase ninguém percebe. Primeiro ela começa a tomar decisões sem perguntar. Eu dei a mamadeira mais cedo, achei melhor. Troquei o horário do remédio. Eles dormem melhor comigo. Pequenas coisas, nada grave, mas é como se ela estivesse assumindo a rotina. Kaylin tenta argumentar às vezes, mas se sente insegura. Afinal, Vanessa é a profissional. Ela não quer parecer ingrata, nem paranoica. Então ela engole o incômodo. Só que o incômodo cresce. Tem momentos estranhos. Vanessa segura os bebês por tempo demais, fica olhando para eles em silêncio, quase emocionada. Às vezes fala coisas como: eles são perfeitos, parecem até meus. A frase sai como piada, mas fica ecoando. E tem outra coisa, ela se aproxima muito de Drew. Nada abertamente errado, nada flerte explícito, mas aquela intimidade sutil. Conversa demais, ri demais, decide coisas com ele sem envolver Kaylin. Tipo quando dois adultos falam sobre a casa, como se ela não estivesse ali. Kaylin começa a se sentir excluída, na própria casa, nos próprios filhos. É um sentimento horrível. Ela tá ali, mas não tá. Vanessa é quem alimenta, Vanessa é quem acalma, Vanessa é quem resolve. Aos poucos, Kaylin vira quase uma visitante na própria maternidade. E isso mexe com a cabeça dela. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.